Em 2025, a Airbus entregou 793 aeronaves. A carteira de encomendas já passa de 8.700 jatos. Tá tudo vendido até o começo dos anos 2030. A gigante aeroespacial está literalmente imprimindo dinheiro. Só que tem uma coisa que não faz sentido. Mesmo com pedidos recordes, mesmo com companhias aéreas esperando 10 anos por aviões novos e mesmo com bilhões de lucro por ano, a Airbus não lançou um avião do zero desde que o A350 foi anunciado lá em 2004, inicialmente como um derivado do A330. Ele entrou em serviço em 2015. E a família A320neo, que banca a maior parte da receita. É uma evolução de um projeto de 1984. Agora, os rumores na indústria apontam para o próximo passo da Airbus. Alguns chamam de A360, outros de A370. A pergunta não é só como vai se chamar, é qual segmento vai mirar. Um narrowbody para substituir o A320? Um widebody para peitar o 787 da Boeing? Talvez os dois. As tecnologias em desenvolvimento, estruturas avançadas em materiais compósitos, motores open fan revolucionários prometendo 20% de economia de combustível, wingtips dobráveis que seriam quase impossíveis há 10 anos, podem virar o jogo em qualquer um desses mercados. Enquanto isso, a Boeing está em crise. Problemas de fabricação, falhas de qualidade e um balanço financeiro no limite. A janela para a Airbus dominar a próxima geração de aeronaves talvez nunca tenha sido tão grande. Então, por que ela ainda não apertou o gatilho? Para entender por que a Airbus não lançou um avião totalmente novo, do zero, há mais de 20 anos, em qualquer segmento, a gente precisa olhar o que acontece quando os fabricantes erram a mão no programa Clean Sheet. A indústria aeroespacial está cheia de histórias que servem de aviso, e a Airbus nem precisa procurar longe. A Airbus investiu mais de 30 bilhões de dólares no desenvolvimento do A380, apostando que o futuro seria dos superjumbos gigantes, mais de 500 passageiros, conexões em grandes hubs. A lógica parecia sólida. Slots em aeroportos eram escassos. As pistas não podiam se expandir para sempre. A solução seria aviões maiores, levando mais gente por decolagem. A Emirates comprou essa visão e fez funcionar. Só que o mercado foi para o lado oposto. As companhias passaram a preferir widebodies menores e mais flexíveis, rotas ponto a ponto em vez de hubs congestionados, bimotores capazes de atender cidades secundárias com lucro. O 787 e o A350 entregavam uma economia que o A380 não conseguia igualar em rotas de menor demanda. Em fevereiro de 2019, a Airbus anunciou que o A380 seria descontinuado. A Emirates, a maior defensora do avião, tinha reduzido a carteira de pedidos. Sem a Emirates, o programa não sobreviveria. A última entrega veio em 2021. O estrago financeiro foi muito além do custo de desenvolvimento. A Airbus construiu instalações enormes feitas sob medida para a produção do A380, infraestrutura de montagem especializada em vários países, ferramental dedicado, equipes treinadas, tudo isso virou ativo encalhado quando a produção acabou. Esses fracassos explicam por que a Airbus trata novos aviões com um nível de cautela absurdo. Um novo Clean Sheet hoje pode custar de 15 a 20 bilhões de dólares, talvez até mais de 30 bilhões de dólares. Os juros subiram muito desde o último grande lançamento de programa. Acionistas cobram retorno. Cada dólar gasto num avião novo e especulativo é um dólar que não volta para os investidores. E o peso da certificação também explodiu. Reguladores no mundo todo agora exigem mais testes, mais documentação, mais provas de segurança. O 777X já foi adiado várias vezes, enquanto a Boeing lida com exigências que nem existiam quando o 777 original foi aprovado em 1995. Qualquer avião novo encara anos de ensaios em voo, milhares de horas de teste, uma lupa regulatória pesada.
A vigilância maior da FAA, depois dos acidentes do 737 MAX, significa que o próximo programa Clean Sheet vai pegar um ambiente de certificação mais rigoroso da história da aviação. E tem mais um complicador. A cadeia global de suprimentos aeroespacial está quebrada. A crise de manufatura da Boeing escancarou vulnerabilidades que afetam a indústria inteira. Fornecedores qualificados de forjados de titânio, aviônicos avançados e peças usinadas com alta precisão estão no limite. Fabricantes de motores mal conseguem acompanhar os programas atuais, quanto mais um novo ambicioso. A liderança da Airbus tem sido bem clara sobre essa trava. Guillaume Faury, CEO da empresa, vem reforçando que a tecnologia precisa estar madura antes de qualquer decisão de lançamento. Nada de apostar em programa que dependa de sistemas de propulsão que ainda não existem ou de uma cadeia de suprimentos que não aguente o ritmo de produção. A família A320neo mostra porque a Airbus não quer mexer no que está funcionando. Esse avião gera a maior parte do lucro da Airbus na aviação comercial. Linhas de produção em Toulouse, Hamburgo, Mobile e Tianjin operam no máximo. Mais de 50 aeronaves por mês, 75 até 2027. Qualquer sucessor iria canibalizar essas vendas por um tempo. Companhias poderiam adiar pedidos esperando a próxima geração. Trabalhadores teriam que ser retreinados. Ferramental de produção que vale bilhões ficaria obsoleto. O risco da transição é enorme, mesmo se tudo sair como planejado. E na indústria aeroespacial, nada sai como planejado. Para entender como pode ser de verdade um futuro avião da Airbus, a gente precisa olhar para as tecnologias que podem tornar isso possível. O maior salto está na propulsão. A CFM International, joint venture da GE com a Safran, que equipa a maioria dos jatos narrowbody, vem desenvolvendo algo chamado RISE, Revolutionary Innovation for Sustainable Engines. O RISE usa uma arquitetura open fan, às vezes chamada de turbofan sem duto, unducted. Nos motores a jato tradicionais, as pás do fan ficam escondidas dentro da nacelle, aquela carenagem cilíndrica pendurada sob a asa. No open fan, pás bem maiores ficam expostas diretamente ao fluxo de ar. A ideia lembra um turbohélice, só que operando em velocidades de jato. O ganho de eficiência pode ser enorme. A meta da CFM é passar de 20% de economia de combustível em relação aos melhores motores de hoje. Num avião que queima centenas de galões por hora, isso vira dezenas de milhões de dólares por ano. Só que motores open fan trazem desafios de integração. As pás expostas geram um perfil de ruído diferente, a folga em solo vira crítica. Conter pás em caso de falha exige abordagens de projeto totalmente novas. E a certificação de ruído, junto com restrições de comunidades no entorno de aeroportos, pode forçar mudanças de última hora se os demonstradores não entregarem o que se espera. A outra tecnologia com potencial realmente revolucionário está no desenho da asa. Asas de alto alongamento, aspect ratio maior, mais longas e mais finas em relação à corda, entregam ótima eficiência aerodinâmica. Menos arrasto induzido significa menos consumo. O problema é que aumentar a envergadura pode limitar quais aeroportos esse avião consegue atender. A Airbus vem estudando pontas de asa dobráveis como solução. O Boeing 777X já usa isso. Os últimos 11 pés de cada asa dobram para cima em operações no solo. Assim, mantém os ganhos aerodinâmicos sem perder compatibilidade com os gates. Mas mecanismos de dobra adicionam peso, complexidade e mais manutenção. Cada peça móvel é um possível ponto de falha. A conta só fecha se a redução de arrasto for maior que o custo de inspeções extras e restrições operacionais. Juntando essas tecnologias, propulsão open fan, asas de alto alongamento com pontas dobráveis e compósitos avançados, dá para imaginar um salto de verdade na economia operacional. Mas cada uma aumenta a complexidade de certificação, o risco de desenvolvimento e os pontos potenciais de falha.
Mas é aqui que a jogada estratégica fica clara. Essas tecnologias, em teoria, poderiam servir para qualquer um dos dois caminhos, um sucessor de corredor único ou um novo widebody. Só que, quando você olha o cenário competitivo, uma oportunidade salta aos olhos. O A320 Neo, mesmo com raízes nos anos 80, continua absurdamente competitivo. Com mais de 8.000 pedidos, está bem claro que as companhias aéreas não estão implorando por algo radicalmente diferente. Os motores turbofan com engrenagem GTF da Pratt & Whitney e o CFM LEAP já entregam ganhos de eficiência bem grandes. Um corredor único com Open Fan até poderia trazer mais uns 20% de melhoria, mas o risco de desenvolvimento é gigantesco num segmento que a Airbus já domina. Já o mercado de widebody conta outra história. O argumento a favor de um novo widebody da Airbus não é sobre ambição tecnológica, é sobre posicionamento de mercado. Os problemas da Boeing abriram uma janela e ela pode não ficar aberta para sempre. O 787 deveria ser a principal preocupação competitiva da Airbus. Esse avião domina o segmento de widebodies médios, de 250 a 350 passageiros em rotas de longo curso. A Boeing já entregou bem mais de 1.200 desde o início do programa. As companhias aéreas adoram. A Airbus compete nesse segmento com 2 aviões. O A330 Neo tem custo de aquisição menor, mas o projeto base vem dos anos 1980. Em eficiência aerodinâmica e peso estrutural, ele simplesmente não consegue bater um avião de compósitos feito do zero. O A350-900 é mais capaz, mas foi pensado para brigar no lado maior do mercado de widebodies. Pode acabar com especificação demais e caro demais para as rotas em que o 787 brilha. É aí que um A360 poderia mirar direto no ponto forte do 787. Pense nele como um A350 otimizado para outra missão, um pouco menor, mais eficiente, mais barato de comprar. Um avião feito sob medida para conquistar as rotas em que hoje o 787 não tem rival à altura. Analistas da indústria sugerem que uma família hipotética A360 poderia ter 2 variantes centrais. Uma versão base com 280 a 300 passageiros numa configuração típica de 2 classes, competindo com o 787-9. E uma versão alongada levando 320 a 340 passageiros, posicionada contra o 787-10. A chave seria evitar canibalizar o A350-900. Com um posicionamento cuidadoso, as variantes maiores do A350 ficariam para enfrentar a classe do Boeing 777X, enquanto um A360 menor capturaria o mercado médio, onde a Airbus não tem um concorrente feito sob medida. Mas a Airbus não está pensando só no lado menor do mercado de widebodies. No Dubai Air Show, no fim de 2025, o CEO da Airbus Commercial, Christian Scherer, confirmou o que muita gente do setor já suspeitava. A empresa está estudando ativamente uma versão alongada do A350-1000. Internamente, ele já vem sendo chamado de A350-2000. Quando perguntaram diretamente se esse avião estava em desenvolvimento, a resposta do Scherer foi simples: sim. O conceito adicionaria seções de fuselagem antes e depois da asa, levando a capacidade para algo em torno de 400 a 440 assentos em configurações típicas. Isso coloca o avião direto no território do 777-9. A fuselagem poderia chegar perto de 79 metros, mais longa do que qualquer bimotor em operação hoje. Scherer disse que o interesse de clientes está vindo de todo lugar, não só de uma ou 2 companhias. O fim dos jatos de 4 motores deixou empresas como a Emirates procurando alternativas. Eles operam mais de 100 A380 sem substituto direto. O 777X ajuda, mas a Emirates vem pressionando os 2 fabricantes por bimotores ainda maiores. Um A350-2000 exigiria uma versão mais potente do motor
Rolls-Royce Trent XWB-97, saídas de emergência adicionais para cumprir requisitos de certificação e possivelmente algumas modificações na asa, mas, crucialmente, aproveitaria a linha de produção e a cadeia de suprimentos já existentes do A350. Seria uma evolução, não uma revolução. O timing é estratégico. O 777X da Boeing vem sofrendo atrasos repetidos na certificação, antes previsto para 2020 e agora mirando no melhor cenário o fim de 2025. Um A350-2000 poderia chegar ao mercado mais rápido por ser uma variante de um avião já certificado e não um tipo totalmente novo. Então, a estratégia de widebodies da Airbus vai ficando mais clara. Um possível A360 embaixo mirando o 787, o A350-900 e o A350-1000 no meio, e acima um A350-2000 alongado competindo direto com o 777X. Uma família completa cobrindo todos os segmentos em que a Boeing compete. Tem mais um avião que precisa entrar nessa conta, um que a Boeing vem prometendo há quase uma década, um que as companhias aéreas queriam desesperadamente: o Boeing 797, também chamado de New Midsize Airplane, ou NMA. Lá em 2015, a Boeing enxergou um buraco no mercado, algo entre o 737 e o 787, um bimotor de fuselagem larga com 2 corredores, para 220 a 270 passageiros e alcance de cerca de 5.000 milhas náuticas. O ponto ideal para rotas longas demais para um narrowbody, mas finas demais para um widebody grande. A ideia chamou atenção demais. A Boeing conversou com mais de 50 companhias: Emirates, United, Delta, Qantas. Empresas de todos os grandes mercados demonstraram empolgação. O avião era para substituir as frotas envelhecidas de 757 e 767 que ainda voam pelo mundo. Os planos iniciais miravam entrada em serviço por volta de 2025. Asa composta de 6ª geração, motores modernos de alto bypass, talvez até uma seção transversal de fuselagem elíptica, trazendo conforto de 2 corredores com custo de 1 corredor. Aí, o 737 MAX caiu 2 vezes. Recursos que poderiam ter virado o NMA foram desviados para consertar o MAX. O programa foi congelado no começo de 2020. Depois veio a pandemia. Depois, os problemas de qualidade na fabricação tomaram a atenção da Boeing. Em 2024, a Boeing disse que seu próximo novo avião seria construído no estado de Washington como parte de um acordo trabalhista, mas a empresa não confirmou qual avião é esse. Analistas não esperam nenhum programa totalmente novo da Boeing antes do começo dos anos 2030, com entrada em serviço talvez só em 2035 ou depois. Enquanto isso, a Airbus não esperou. O A321 XLR entrou em serviço em 2024, um single aisle com alcance absurdo, até 4.700 milhas náuticas. Não é o substituto perfeito para o conforto de 2 corredores do 797, mas em muitas rotas chega perto o suficiente. Companhias que antes esperavam a solução da Boeing fizeram centenas de pedidos para Airbus. United, American, JetBlue, Iberia, Qantas. As mesmas empresas que a Boeing tinha cortejado para o NMA agora voam A321 XLR em rotas que o 797 deveria atender. O meio do mercado, o mercado da Boeing, agora é da Airbus por default. E aí tem o cargueiro. O mercado de carga aérea segue ciclos diferentes da demanda de passageiros. Receita mais estável em crise. Freighters de fábrica valem bem mais do que conversões. Um A360F poderia ser o substituto moderno para os 767F e A300F envelhecidos que ainda operam pelo mundo. E o timing é tudo. A Boeing está apertada de capital e distraída operacionalmente.
Ao mesmo tempo, ela tenta resolver problemas de qualidade no 737, acelerar a produção do 787 depois de anos de turbulência e fechar a certificação do 777X. A capacidade de responder com um programa do zero é bem limitada. Pensa no que a Boeing teria que fazer: projetar um avião novo do nada, conseguir a aprovação do conselho para gastar dezenas de bilhões em desenvolvimento, reconstruir relações com fornecedores desgastadas por anos de caos de produção. E tudo isso enquanto os programas atuais exigem atenção o tempo todo. Se a Airbus lançar um widebody novo nos próximos anos, a entrada em serviço provavelmente chega no fim dos anos 2030. A Boeing teria dificuldade para responder antes dos anos 2040. Isso pode significar uma década de liderança sem rival no segmento widebody mais lucrativo. Uma década em que toda a companhia trocando widebodies antigos teria só uma opção moderna. As regras de sustentabilidade ainda adicionam mais uma camada. O Sistema Europeu de Comércio de Emissões já coloca preço no carbono da aviação. Modelos parecidos estão se espalhando pelo mundo. Companhias sofrem pressão de clientes corporativos pedindo opções com menos carbono. O valor residual dos aviões agora depende, em parte, do desempenho ambiental. Quem opera a aeronave mais velha e menos eficiente paga mais em custo de carbono, e isso se acumula em milhares de voos por ano. Quando companhias avaliam compras hoje, elas projetam preço de combustível e custo de carbono 20 anos à frente. Um avião 20% mais eficiente não só economiza combustível, ele protege contra risco regulatório. A Airbus, amarrando seu roadmap futuro à compatibilidade com o SAF, combustível sustentável de aviação. Hoje o SAF custa várias vezes mais que o querosene de aviação, mas deve cair conforme a produção escala. Um avião otimizado desde o dia 1 para blends maior de SAF ganha vantagem conforme as exigências de adoção aumentam. Mesmo assim, a questão do hidrogênio fica rondando. A Airbus investiu pesado em pesquisa de propulsão a hidrogênio, mas no começo de 2025 a empresa anunciou que estava adiando o desenvolvimento de avião a hidrogênio. O que era para 2035 escorregou, possivelmente para os anos 2040. Um A360 quase certamente seria uma plataforma de querosene e SAF, não hidrogênio. E esse atraso, na real, fortalece o argumento de negócio. Se companhias e lessores acreditassem que o hidrogênio estava logo ali, poderiam pensar duas vezes antes de comprar aviões que queimam querosene e têm vida útil de 30 anos. Para que comprar um jato que vira obsoleto quando o hidrogênio chegar? O adiamento tira esse medo. Plataformas convencionais eficientes vão continuar relevantes bem dentro dos anos 2050. Carga no porão também conta. Widebodies geram uma receita enorme com carga transportada embaixo dos passageiros. Em algumas rotas, a carga é a diferença entre lucro e prejuízo. O A350 já é muito forte nisso, com um ótimo volume pro tamanho. Um A360 otimizado para flexibilidade de carga poderia capturar valor extra que a conta só passageiro não mostra. Melhor compatibilidade com containers, maior capacidade estrutural de payload. Em rotas disputadas, isso dá uma vantagem que se multiplica ao longo de milhares de voos por ano. E talvez o grupo mais importante, os lessores. As empresas de leasing financiam mais ou menos metade da frota comercial global. O apetite delas decide se um programa novo decola ou morre. Quando lessores entram com pedidos grandes, o mercado entende como voto de confiança. Quando hesitam, o fabricante treme. Lessores olham muito para a facilidade de recolocação. Eles querem um avião que dê para alugar para várias companhias em mercados diferentes. Um avião de nicho com apelo limitado vira ativo encalhado se o arrendatário original der calote. O A360 precisaria agradar amplo, desempenho sólido em aeroportos hot and high, exigência razoável de pista e economia competitiva em várias estruturas de rota.
Um A360 provavelmente manteria comunalidade de cockpit com outros Airbus. Menos custo de treinamento, integração de frota mais simples. Pilotos habilitados no A320 ou A330 poderiam migrar com pouca certificação adicional. Esse grude importa demais. Quando uma companhia já opera um tipo da Airbus, a conta tende a favorecer adicionar mais. Comunalidade de peças, equipe de manutenção já acostumada, estrutura de treinamento já montada. Isso cria uma vantagem competitiva que dura mais do que qualquer programa isolado. Então, se a chance nos widebodies é tão atraente, o que acontece com o mercado de aviões de corredor único? A Airbus não vai abandonar a família A320 nem de longe, mas a conta é diferente. A família A320neo provavelmente vai receber melhorias graduais ao longo dos anos 2030, upgrades de cabine, ajustes aerodinâmicos e talvez atualizações de motor à medida que a CFM e a Pratt & Whitney desenvolvem turbofans com engrenagens de nova geração. Isso pode manter a família competitiva sem o risco de um programa totalmente novo, do zero. Um sucessor de verdade do A320, chame de A370 ou do nome que aparecer, deve vir mais tarde. Talvez um lançamento em meados dos anos 2030, com entrada em serviço no começo dos anos 2040. Até lá, a tecnologia de OpenFan deve estar mais madura, as cadeias de suprimentos recuperadas e a carteira de pedidos atual mais digerida. Essa ordem faz todo sentido estratégico. Lançar primeiro o widebody, onde a diferença competitiva é maior. Usar esse programa para amadurecer tecnologias e reconstruir capacidade de desenvolvimento, e aí aplicar essas lições num sucessor de corredor único quando o A320neo finalmente precisar ser substituído. Um programa do zero por vez. O A380 ensinou a Airbus o risco de querer abraçar tudo de uma vez. Corta para agora. Analistas do setor ainda estão divididos sobre se um novo widebody da Airbus vai mesmo sair do papel. A liderança da Airbus tem evitado com cuidado confirmar qualquer nome de programa ou cronograma. O que eles confirmam é que a maturação tecnológica precisa vir antes de qualquer decisão de lançamento, propulsão pronta, cadeia de suprimentos capaz, caso de negócio forte o bastante para justificar bilhões em gastos de desenvolvimento. Ninguém quer outro A380, ninguém quer outro atraso no estilo 787. Guillaume Faury descreveu a abordagem da Airbus como evolutiva e não revolucionária. O próximo avião não vai mudar tudo de uma vez. Arquiteturas já comprovadas combinadas com alguns componentes de salto de desempenho, menos risco, mas ainda entregando melhorias que fazem diferença. Essa é a lição de décadas de programas aeroespaciais. Revolução soa incrível em release. Evolução é o que funciona de verdade. Os motores OpenFan ainda estão em desenvolvimento. A CFM está trabalhando em marcos de maturação que podem viabilizar uma geração de motores disponível na segunda metade dos anos 2030. Esse calendário bate, em linhas gerais, com as falas da Airbus, sugerindo o fim dos anos 2030 para a entrada em serviço de aeronaves de nova geração. No fim, a questão do motor pode decidir tudo. Se a propulsão OpenFan entregar ganhos de eficiência de 20% sem ruído inaceitável ou penalidades de integração, o caso de negócio fica irresistível. Se a tecnologia não chegar lá, a Airbus pode optar por um caminho de upgrade mais contido. Um turbofan com caixa de engrenagens GTF avançado, com ganhos menores, porém mais certeiros. O fator imprevisível é a Boeing. Um lançamento de widebody novo pela Boeing forçaria a Airbus a reagir, mesmo que nem todas as peças técnicas estejam prontas. Por outro lado, se a Boeing continuar distraída, a Airbus pode escolher paciência em vez de velocidade, esperar as condições ideais em vez de correr para aproveitar uma janela temporária. Mas com o 797 aparentemente deixado de lado e o 777X anos atrasado, a capacidade da Boeing de responder parece cada vez mais limitada.
O próximo Boeing de folha em branco não deve voar antes de meados dos anos 2030 no mínimo, talvez mais tarde. A lógica estratégica é forte, a Boeing está enfraquecida, o mercado de widebodies médios não tem um concorrente da Airbus feito sob medida. Regras de sustentabilidade criam vento a favor. A Airbus tem força financeira e capacidade industrial para executar. Mas a Boeing também tinha quando lançou o 787. E a Airbus também tinha quando apostou no A380. O próximo avião da Airbus, se vier, não vai ser lançado porque a Airbus quer construir um avião revolucionário. Vai ser lançado porque a conta fecha e os riscos são administráveis. Num setor em que um único programa que dá errado pode ameaçar a existência de uma empresa, a ambição fica em segundo plano diante da matemática. A pergunta não é se a Airbus consegue construir um widebody de próxima geração, é se os números fazem sentido. Na aviação comercial, essa é a única pergunta que realmente importa. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então por que não conferir?